Olá, meus irmãos e amigos. Vamos meditar um pouco aqui, juntinho comigo, na Palavra de Deus? Deixa eu ler para você um texto aqui em Gálatas capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Vamos ver o que é que diz a palavra. Mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, porquanto pelas obras da lei nenhuma pessoa será justificada. Aqui é o apóstolo Paulo repreendendo o apóstolo Pedro diante de um erro, de um conceito do Evangelho. O apóstolo Pedro se deixou levar pela tradição da religião, pelos conceitos judaicos. O apóstolo Pedro, ele por um momento, ele saiu da verdade do Evangelho, ele saiu dos conceitos do Evangelho, e é um perigo isso, quando uma pessoa sai dos conceitos do Evangelho, entra por outros caminhos, adotando e adicionando outra coisa além do caminho da graça que Deus nos oferece para alcançar a sua paz, o seu perdão e a sua salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Então quero que você entenda o seguinte: o que eu quero chamar a atenção a você nesse texto aqui que eu li, é aqui quando Paulo diz aqui no versículo 14, olha o que Paulo diz: mas quando vi que não andava direitamente e nem bem conforme a verdade do Evangelho. Paulo estava lá, Paulo estava ouvindo Pedro ensinar, orientar os gentios, Paulo estava ouvindo lá o sermão de Pedro, a instrução de Pedro para o gentio. Aí Paulo diz: quando eu vi que ele não andava bem, nem direitamente conforme a verdade do Evangelho, eu repreendi-lo diante de todos. Isso aqui é muito sério, irmão. Tem muita gente aí que não está andando direito nem corretamente dentro dos conceitos do Evangelho. Estão ensinando erroneamente, estão levando o povo a desviar-se do único meio pelo qual o homem é abençoado, justificado por Deus através da fé em Jesus Cristo. Porque além de Jesus não existe mais nada, ninguém pode adicionar outro ensino, outro meio, outro mérito, outras coisas para o homem viver como se aquilo pudesse trazer alguma relação, intimidade, comunhão dele para com Deus através de outros caminhos, a não ser Jesus Cristo. E Pedro viu, e Paulo viu que Pedro estava desviando, não andando bem nem direitamente nos conceitos da verdade do Evangelho de Cristo. Porque Paulo foi um defensor das verdades do Evangelho. Paulo combateu muito contra os falsos ensinos, falsos profetas, os conceitos errados que deturpavam os princípios do Evangelho. O apóstolo Paulo chega a dizer: se um deles viesse pregando outro Evangelho e não aceitasse, nenhum anjo do céu trazendo revelação ou outro ensino ou outra orientação, como muitos dizem que estão recebendo visão de anjo, revelação de Deus, Paulo diz: não aceite, porque isso não é o Evangelho verdadeiro, é um outro Evangelho e é anátema. Porque Paulo defendeu muito as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo combateu muito. E o apóstolo Pedro aqui, por um momento, ele se deixou persuadir pelos conceitos errados, saindo da direção do Evangelho. Porque Paulo diz aqui que Pedro não andava bem e nem direitamente na verdade do Evangelho. Nesse momento aqui, o apóstolo Pedro, o ancião de Jerusalém, o pastor principal de Jerusalém, da igreja em Jerusalém, se deixou levar, saiu dos princípios do Evangelho, estava orientando o povo por outros meios, outro caminho, levando o povo a querer guardar a lei também como forma de ser justificado por Deus. Foi preciso Paulo repreender e dizer: não, Pedro, está errado. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, como eles também. E homem nenhum é justificado por outro meio, nem por guarda-obra da lei, se não for pela fé em Jesus. O apóstolo Paulo, ele combate muito. O apóstolo Pedro, que chega em determinado ponto, lá em Atos 4, 12,
ele ensina as pessoas, orienta as pessoas que em nenhum outro homem há salvação, nenhum outro nome há salvação, também debaixo do céu pelo qual nós podemos clamar para ser salvo. O apóstolo Pedro, que estava no princípio, guardando, pregando, ensinando o verdadeiro princípio do Evangelho, chega um momento que ele não anda direitamente e nem anda bem dentro dos conceitos do Evangelho. Ele se deixa persuadir. Hoje tem muita gente que já se persuadiram, que já desviaram dos conceitos do Evangelho. Pregava até uma fé singular em Jesus, agora estão colocando o adicional para as pessoas crer, para as pessoas buscar outros meios, outros caminhos para alcançar de Deus alguma coisa, paz, bênção, justificação, perdão. Não se pode colocar nenhum outro adicional além de Jesus. Deus, ele só quer da pessoa a fé em Cristo e mais nada. Não se pode botar ritual, devoção religiosa, conceitos religiosos, nenhum outro parâmetro, nenhum outro método para o homem chegar a Deus alcançando as suas bênçãos. Então o apóstolo Paulo repreendeu a Pedro na cara. O texto diz que resistiu na cara diante de todos, dizendo: você está ensinando errado, Pedro. Você não está bem nem direitamente nos conceitos da verdade do Evangelho. Tanto é que Pedro se deixou persuadir, porque os judeus ensinavam as pessoas que eles tinham que ter a fé em Jesus, mas tinham que observar a lei, porque se ele não observasse a lei, eles não podiam se salvar. Olha o que diz aqui em Atos capítulo 15, o apóstolo Paulo também ali, junto com outros apóstolos, combatendo contra esse falso ensino. Atos 15 diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vocês não circuncidassem conforme o uso de Moisés, não podem se salvar. E diz o texto no capítulo 15, versículo 2, diz assim: tendo Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Paulo e Barnabé bateu contra esses ensinos que estavam sendo dados pelos crentes judaicos, pelos judeus que se converteram a Cristo, que entendiam que era salvo pela fé em Jesus, mas tinha que guardar as observâncias da lei de Moisés. E Paulo combateu contra isso, porque isso fazia as pessoas negar o sacrifício de Cristo. Isso tirava a exclusividade do sacrifício de Jesus, porque diante de Deus não tem outro adicional, porque unicamente e exclusivamente é o sacrifício de Cristo que justifica o homem, santifica o homem, concede perdão de pecado ao homem, faz o homem ser merecedor e alcançar as bênçãos eternas de Deus. Fora disso não há outro meio. Então olhe o perigo que é você estar sendo ensinado por alguém que não anda, que não ensina, que não orienta você conforme a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu quero levar isso para você, porque é muito sério isso. O apóstolo Paulo, ele combateu muito, e Deus tem me levantado dentro dos trabalhos que tenho levado no meu canal no YouTube e a minha página no Face, os trabalhos de instrução, para orientar as pessoas sobre isso, para despertar as pessoas, para que as pessoas sejam prudentes e tenham cuidado para observar qual é o ensino que estão recebendo, para ser prudente, para não desviar do conceito da palavra de Deus, do conceito verdadeiro do Evangelho, seguindo por outros caminhos. É o que o apóstolo Paulo diz aqui, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8, Paulo diz assim, é Paulo aqui, ele diz: tenham cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Tenham cuidado. E o apóstolo Paulo ainda diz a Timóteo: Timóteo, se alguém vos pregar outra doutrina que não seja conforme as palavras do Senhor Jesus Cristo, esse homem é louco, esse homem delira a questão de palavra, é enganador, eles visam apenas lucros e ganho. Afasta-te desses, porque nós temos que ter atenção, meu irmão, no que nós estamos recebendo, nos ensinos que estamos vivendo dentro das igrejas, se está conforme a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, mais uma vez orientando: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, te salvarás tanto a ti como os que te ouvem. E aqui, meus amados, o apóstolo Paulo ainda é mais direto. Ele diz assim a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, no versículo 2, ele diz assim: Timóteo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo,
ensinando, corrigindo, repreendendo, estimulando, exortando com paciência a doutrina, o ensino do Evangelho. Aí no versículo 3 ele diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Eles não vão mais aceitar no ouvido a verdade do Evangelho, a doutrina de Deus. Aí Paulo diz: mas tendo comichão nos ouvidos, amaldiçoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade de Deus, voltando para fábulas. É o que está acontecendo hoje. As pessoas desviando o ouvido da verdade do Evangelho, buscando doutores, pregadores que lhe agradam, crendo em fábulas e ensinos que não tem nada a ver com os princípios do Evangelho. Por isso que Paulo foi tão combatente contra os falsos ensinos, contra os falsos profetas que deturpavam o verdadeiro ensino de Cristo. Por isso que Paulo repreende a Pedro, dizendo: Pedro, tu não estás andando direitamente bem, conforme a verdade do Evangelho, porque tu estás saindo dos conceitos principais do Evangelho, está entrando por outros conceitos. É o que hoje muita gente está fazendo. Porém, meu irmão, eu, evangelista Wellington Ramos, compromisso com a palavra de Deus, em pregar o Evangelho de Cristo Jesus, oriento você, tenha cuidado, seja prudente com a sua vida espiritual, dentro da doutrina que você está, analise se o Evangelho que você está sendo instruído é conforme o Evangelho de Cristo que foi pregado pelos apóstolos. Porque Paulo combateu lá naquele tempo, mas Paulo não está aqui hoje. Hoje Deus levanta os apóstolos que ele tem levantado para pregar esse Evangelho. Está aqui um, levando para você essa orientação, combatendo contra os falsos ensinos, contra as falsas doutrinas, contra os falsos pastores, os falsos enganadores, os falsos profetas, levando o erro para o povo, levando o povo a apostatar da fé, a desviar do verdadeiro Evangelho, levando o povo a negar e a desprezar o sacrifício da cruz de Cristo, por buscar as coisas deste mundo. Esses homens são inimigos da cruz de Cristo, porque não é o sacrifício de Cristo que eles estão sendo voltados a olhar. Não é o sacrifício de Cristo que eles estão sendo direcionados a ver e a buscar como meio de alcançar a graça de Deus. Eles estão buscando como meio de alcançar a graça de Deus os ensinos que esses homens estão levando dentro das igrejas, através de campanha, através de ritual, através de movimento, através de inovação, através de sacrifício pessoal, de devoção, através de cumprimento da religião, de devoção à igreja, através de sacrifício, de oferenda. Estão desviando do princípio do Evangelho, porque estão seguindo homens que não estão andando direitamente nem corretamente na verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Vigia, meu irmão, onde tu estás sendo instruído e qual caminho tu estás sendo guiado a andar. Se não for dentro dos conceitos da verdade do Evangelho de Jesus, você está no Evangelho anátema, seguindo doutrina de demônio, vai se decepcionar no final do labor da tua vida. Então deixo para você essa orientação, evangelista Wellington Ramos, desejando a paz do Senhor para você e que a verdade de Deus seja ilumine o teu entendimento, para que você tenha o esclarecimento de Deus e cresça na graça e no conhecimento de Deus, para não ser levado por vento de doutrina, nem ser feito negócio de homens com ganâncias e com desejos de ter lucros em cima dos simples por não examinarem as Escrituras Sagradas. Entra lá no meu canal no YouTube, tem muito material bom para você estudar e ser instruído, orientado, ensinado nas verdades de Deus. Visita lá também a minha página no Face e seja abençoado em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus continue nos abençoando.